Queridos amados em Cristo, seja bem-vindo à nossa liturgia diária família. Hoje é quarta-feira, dia 7 de abril. O mundo, ele quer imprimir muitas falsas verdades e nós somos convidados na determinação da nossa vida a viver esses combates. Somos convidados a lutar contra os prazeres que o mundo nos oferece. Nós não sabemos a dimensão do combate das flechas que vêm e vão, das direções, dos locais. Nós não sabemos a dimensão da luta que travamos diariamente. Por isso, muitas vezes fazemos o mal que não queremos e deixamos de fazer o bem que queremos. Deus ama de uma forma que podemos dizer que Deus é cavalheiro, pois o nosso Senhor não irá invadir as nossas vidas, mesmo quando nós um dia convidamos para vir participar da nossa vida. Por isso que é necessário que todos os dias nós clamamos a presença de Jesus Cristo para estar juntamente conosco, para estar conosco. Pode acontecer que nós nos afastamos de Jesus, ou estamos como os discípulos de Emaús, sabe que quem é Cristo, mas não consegue ver Cristo diante deles. Hoje Jesus Cristo quer ouvir a nossa voz. Cristo deseja que voltemos para Ele. Filho, abre seus olhos. Volta, filha. Um dia estávamos perto do Senhor. Agora pensamos que não conseguimos voltar para Cristo. Devemos lembrar que a nossa força está em Cristo. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Assim, queremos agradecer a cada um de vocês que sempre estão conosco, nos ajudando com as leituras, com as reflexões. Que Deus vos abençoe. Oremos. Senhor Jesus Cristo, aumente a cada dia mais a nossa fé viva que encontra na sua presença. Ó Senhor, Tu és a palavra. Senhor, o Senhor se encontra na Eucaristia, com todo o corpo ressuscitado, que conserva gloriosos sinais da vossa paixão. O Senhor que entrega o Senhor mesmo a nós com a mesma generosidade, com o mesmo amor de filho. Pai amado, renova cada um de nós, dando-nos a possibilidade de viver uma vida nova, como o coxo que Pedro e João curou em seu nome, em frente da porta formosa. Glórias a Ti, ó Pai, para sempre. Assim vos pedimos, em nome do vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então, trouxeram um homem, coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo, chamada Formosa, a fim de que pedisse esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: Olha para nós. O homem fitou nele o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então, ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João andando, pulando e louvando a Deus.
O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmola sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 104. Exulte o coração dos que buscam ao Senhor. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Exultai o coração dos que buscam o Senhor. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus, o seu poder. Buscai constantemente a sua face. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus. Vigoram suas leis em toda a terra. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento de Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro de semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavra diante de Deus e diante de todo o povo. Nosso sumo sacerdote, nosso chefe, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, e eles, porém, ninguém ouviu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lento para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos toda a passagem da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: ficai conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles começaram a reconhecer Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles.
Então disse ao outro: não estava ardendo nossos corações quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje a nossa reflexão, nessa quarta-feira, dia 7 de abril. Se olharmos todos os dias, as pessoas esperam um milagre. A fome e a sede de milagre é como o cheiro de uma rosa perfumada que quando a gente cheira, a gente não quer deixar, não quer largar esse cheiro. Quando isso acontece, ou por quem Cristo realizou este milagre, corre um grande risco de ser idolatrados. Observa, mas Pedro e João, como também mais tarde, lá se a gente pega lá mais em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, vai falar de Paulo e Barnabé também fez a mesma coisa que Pedro e João fez. Mas os dois, eles corrigem o povo e proclamam que eles operaram os prodígios em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo que eles operaram. Eles não pegaram o milagre para si próprio. Eles proclamaram que quem fez foi Jesus Cristo. Só quem acredita e invoca o nome de Cristo alcança milagres. E ao mesmo tempo, Cristo nos avisa para que fiquemos longe do fanatismo, longe dos curandeiros, longe das crendices superficiosas ou as crendices supersticiosas. Deus ele não abandona o seu povo, hipótese alguma. Deus não abandona. Deus tudo conhece. Deus socorre a cada um de nós com intervenções, por vezes extraordinárias, obtidas pelas orações dos seus servos, que Deus utilizou deles para que então pudesse acontecer este milagre. Mas este vosso servo, esse servo de Cristo, eles não pediram nem ouro e nem prata. E assim devemos sempre pensar e analisar nossas vidas. A primeira leitura nos diz que os primeiros cristãos, eles viviam dentro do judaísmo. Ainda não se dara uma ruptura provocada pela nova cristandade. Pedro e João, sabendo, sobe ao templo para participarem no sacrifício das 3 horas da tarde. Assim eles faziam como todos os judeus. Ao voltar do templo, havia doentes, mendigos que pediam esmola. Para os judeus, dar esmola era obra comparável à oração. É a mesma coisa que eles estivessem orando quando eles davam esmola. E nesse contexto que Pedro realiza o milagre. Em nome de Jesus Cristo, esse milagre, é claro, é um sinal do tempo novo esperado pelos judeus que tinha chegado e estava presente. Mas ao mesmo tempo cumpria-se a palavra que Jesus tinha enviado os seus discípulos a curarem os enfermos e anunciarem o Evangelho. Os próprios milagres são o anúncio do Evangelho. Foi o que aconteceu na vida de Jesus durante toda a sua peregrinação. E Pedro, ele continua essa obra libertadora de Jesus, com as pregações e com os milagres.
Os milagres levam à explicação de como, por quê e por quem são realizados os milagres. Os milagres também servem para confirmar a autoridade daquele que anuncia a boa nova, anuncia o evangelho. A primeira leitura, ela está cheia de vida, é cheia de movimento, ela tem várias expressões. A cura do paralítico, ela mostra um símbolo do poder de Jesus Cristo, o poder vivificador de Cristo. A passagem nos mostra um desespero da vida cotidiana, que muitas vezes as pessoas querem o milagre, mas não querem viver com quem praticou o milagre. Pedro, então, ele ergue o coxo em nome de Jesus Cristo. O nome é o símbolo, é sinônimo, é digno da pessoa, é dado como autoridade. Os apóstolos, então, eles falam e atuam em nome de Jesus Cristo, no poder de Cristo. E sim, é em Jesus que os doentes devem confiar. E Pedro realça toda essa importância do nome de Cristo, mostrando que realmente tudo é dado por Cristo. E olharmos o Evangelho, vemos da mesma forma. Mostra que os 2 discípulos de Emaús, que construíam, que como, vamos dizer que seja como o altar. Quantas vezes diante do mistério de Cristo ficamos desorientados, tristes, e nós deixamos de levar pelo bom senso e nos afastamos. Mas a presença de Jesus, ela nos ilumina, ela aquece os nossos corações, ela faz nós voltarmos de volta para Cristo. Isto é a verdadeira vida cotidiana que devemos fazer todo dia, dando um testemunho e dando essa profundidade no que fala a respeito de Jesus. Acontecemos que quando vamos então na missa, na celebração eucarística, nós muitas vezes vamos cheios de preocupações, carregados de dificuldades, com a alma pesada, com rostos fechados, com semblante muito triste. Mas como os discípulos de Emaús, o Senhor acolhe-nos, explica para nós sobre as Escrituras, e então os nossos corações começam a arder dentro de nós. E abre então a surpresa de Cristo, abre então a surpresa. Os nossos olhos passam a estar iluminados. Passamos a ver a vida, os acontecimentos, e passam então a estarmos cheios da luz de Cristo. E se a gente pensarmos, nós saímos então da explicação da palavra, que quando Cristo fala a palavra para os discípulos de Emaú, explica para eles a palavra, e depois Jesus vai para onde? Para a mesa do altar, aonde que segue para o pão, da partilha do pão. Jesus toma o pão, abençoa, parte e distribui. Então os discípulos, eles abrem os olhos e começam então a ver Jesus Cristo. Também somos nós, quando abrimos e permitimos a reconhecer Jesus, quando Jesus então está na Eucaristia, quando Jesus então ali, ele abre, ele diz: eis o meu corpo, e assim nós abrimos os nossos olhos para Jesus Cristo. No caminho da nossa vida, no caminho da nossa comunidade, tudo nos reunimos em nome de Cristo. É pela palavra, é pelo pão. Eu estarei sempre convosco. Assim disse para nós Jesus Cristo. E mais uma vez, Lucas, o Evangelho de Lucas, ele refere a um fato que aconteceu, mas também um fato que acontece todos os dias na vida de cada cristão, ao escutarmos a palavra e ao partilharmos o pão. Isso é a Eucaristia.
levamos-nos a reconhecer Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.